Caros, depois de 2 semanas dedicando este tempo de catequese nas quartas-feiras para meditar sobre a santidade, vamos agora dedicar outras 2 semanas para meditar sobre a perfeição cristã. Por quê? Santidade e perfeição não são sinônimos? Um detalhe que não pode passar despercebido é que o mandamento do Antigo Testamento diz: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. Mas no Novo Testamento, nos lábios de Jesus, a ordem é: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E por que esta distinção? Não vamos repetir aqui tudo o que já foi dito sobre a santidade nas 2 semanas anteriores, mas podemos sim começar afirmando que, em primeiro lugar, não há maior perfeição do que a santidade. Perfeição, etimologicamente, significa todo feito, acabado, pronto, consumado. Vem do latim perfacere, perfectio. Perfeito é tudo aquilo que não há mais nada para acrescentar. É quando vemos uma obra e percebemos que nos mínimos detalhes está isenta de quaisquer críticas e dizemos: está perfeito. Perfeição, por ser aquilo que está pronto, é um ato. Por isso que, assim como o santo é só Deus, e participam da santidade de Deus aqueles que estão unidos a Deus, perfeito no sentido pleno da palavra, só Deus, porque Deus é puro ato. Em Deus não há potência, no sentido de que Deus não tem mais por onde se expandir, não lhe falta nada. Nós podemos no máximo atingir uma perfeição não absoluta como a de Deus, mas uma perfeição relativa. Em que consiste a perfeição cristã? São Paulo nos dá a resposta. A fé, a esperança e a caridade são as maiores virtudes, mas a fé passará quando estivermos face a face com Deus, porque então não precisaremos mais cultivar a fé em algo que ainda esperaremos, porque tanto a fé quanto a esperança se consumam na posse de Deus, mas a caridade permanece. E permanece porque caritas, vem do grego, significa amor. Deus caritas est, diz São João, Deus é amor. Portanto, se Deus é perfeito e Deus é amor, perfeição, caridade, amor são sinônimos. Então a perfeição cristã, meus caros, consiste na prática da caridade, consiste no cultivo, no fomentar em nós o amor. E por que fomentar em nós o amor? Se só Deus é o perfeito absoluto, nós estamos a caminho da perfeição. Deus não tem mais por onde crescer no amor, mas nós temos. Quanto mais praticamos a caridade, quanto mais nos exercitamos no amor ao próximo, é como se o nosso coração se expandisse e pudesse amar cada vez mais. Aí entenderemos aquilo que Jesus diz: a quem é dado, será dado ainda mais, e a quem não tem, será tirado até o pouco que tem. Porque o amor ou expande o nosso coração quando praticamos, mas ele nunca se mantém do mesmo tamanho, porque se não o praticarmos, atrofia a alma. Por isso é tirado aquele que tem pouco, até o pouco que tem é tirado. E por que é que precisamos expandir o coração, precisamos dilatar a alma, precisamos crescer no amor? Não só para cumprir o mandamento do Senhor, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, mas porque quanto maior for a capacidade do amor da nossa alma, maior será o prêmio no céu. Um dia, conversando com um grupo de casais que eu acompanho, de uma equipe de Nossa Senhora, veio à tona o assunto da morte das crianças sem batismo. E aí
alguns se escandalizaram quando eu disse que uma criança que morreu com o batismo vai gozar de maior alegria no céu do que uma criança que morreu sem o batismo. Mas como assim, Padre? Calma lá. Ambas gozarão segundo a sua capacidade. É como se tivéssemos 2 copos. Um copo menor e um copo grandão. Este copo menor, mal comparemos, há uma pessoa que não pratica a caridade ou uma criança que morre sem o batismo, sem a graça do batismo. Vai receber a plenitude da graça no céu. Ou seja, em relação àquela alma, está pleno. Mas não há tanto gozo, não há tanta plenitude, não se pode quantificar a graça, mas não se tem tanta abundância de graça quanto aquele que ao longo da vida foi dilatando o seu coração, foi dilatando a sua alma. Ou aquela criança que recebeu a graça da filiação divina e por isso participa mais plenamente da alegria do Pai, que também terá a alma repleta, numa abundância muito maior. Então, serão felizes no céu uns e outros, mas uns mais que os outros. Daí a importância não só de cumprirmos o mandamento do Senhor, tudo aquilo que o Senhor manda, entre os mandamentos, entre os preceitos, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, tudo aquilo que Ele manda não vai acrescentar nada à sua glória. Mas todos os mandamentos, todos os preceitos do Senhor têm em vista a nossa realização, a nossa plenitude, a nossa felicidade. Portanto, meus caros, não podemos simplesmente desconsiderar o nosso chamado à perfeição. Temos o tempo de peregrinos aqui nesta terra para crescermos em perfeição. No nosso encontro definitivo com o Pai, o dom do tempo se esgota. E aí não há mais tempo, não teremos mais por onde crescer em perfeição. Então o tempo urge, porque cada dia que vivemos não é um dia a mais na nossa vida, é um a menos. O tempo para crescermos em união com Deus é agora. E falando em preceitos, está também no programa das catequeses e entramos nele agora e continuaremos a desenvolver na próxima semana. Existe uma diferença entre os preceitos de Deus, repito, que visam a nossa felicidade, a nossa realização, e os conselhos que Deus nos dá, os conselhos evangélicos. Os preceitos de Deus são basicamente 2, quando lhe perguntam ao Senhor quais são os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Nestes 2 preceitos, diz Jesus, se resume toda a lei da Escritura. Conselhos o Senhor nos dá muitos: como pensar, como falar, como agir, como nos relacionarmos com o Pai, como rezarmos, como nos tratarmos uns aos outros. Somos obrigados a ambos? O próprio nome já diz, preceito é mandamento. Ou seja, a não observância não vai simplesmente deixar Deus irritado, vai deixar Deus triste. Triste porque Deus verá em mim, se não cumpro um preceito seu, verá em mim uma chance de ser mais feliz desperdiçada. Verá em mim uma chance de ter sido mais realizado e ir por água abaixo. E assim como isto deixa um pai e uma mãe triste em relação aos filhos, também deixa Deus triste quando não cumprimos os seus preceitos. Porque ao deixarmos de cumpri-los, nos tornamos menos gente, menos pessoas, menos realizados. Conselhos, como o nome diz, são aconselhados, mas não são simplesmente descartáveis, não podem ser simplesmente desconsiderados.
Embora o ditado afirme que se conselho fosse bom não se dava, se vendia, com relação a Deus, que não tem interesse financeiro nenhum a nosso respeito, senão interesse na nossa realização, os conselhos sempre vêm para o nosso bem. Então, os conselhos são aqueles mecanismos que Deus nos põe à disposição para nos facilitarmos o crescimento na vida de perfeição. São aquelas posturas de vida que Deus nos põe diante dos olhos para que, se as observarmos, possamos mais facilmente cumprir os preceitos. Os 3 grandes conselhos que resumem os demais são aqueles vividos pelos religiosos e religiosas: pobreza, obediência e castidade. Conselhos, aliás, que não precisam ser vividos só pelos religiosos, mesmo pelos casados. Porque o que é a pobreza? É não ter o coração apegado aos bens da terra. Qualquer um pode viver com isso. Mesmo que tenha bens e precise deles administrá-los para prover uma vida digna para os seus, uma coisa é ser administrador dos bens, outra é ter o coração preso nos bens. Obediência. Por que não vivermos todos a virtude da obediência? Obediência à lei de Deus, obediência ao Senhor, que se exercita na prática, na obediência dos filhos aos pais, na obediência de todos nós às leis que sejam lícitas e justas. E a castidade? A castidade é vivida conforme o estado de vida de cada um. Os padres e as irmãs e os monges vivem a castidade através do celibato. Os solteiros vivem a castidade através do celibato, da virgindade, bem como os viúvos vivem a castidade através do celibato também. Mas os que são casados vivem a castidade através da fidelidade matrimonial, respeitando a sua esposa, respeitando o seu esposo, tendo a esposa, tendo o esposo como única companheira de vida. Assim se vive a castidade dentro do casamento, através da fidelidade, fazendo do amor mútuo, desta entrega mútua, um sacrifício agradável a Deus, porque tudo aquilo que Deus dispõe para a realização da pessoa humana lhe é agradável. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Crescei e multiplicai-vos. Então, a relação entre marido e mulher é querida e agradável a Deus, porque é ordenada por Ele. Ninguém cresce e se multiplica por telepatia. Enfim, peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, modelo perfeito. Não há o que tirar nem pôr. Modelo perfeito porque muito amou. Assim como as senhoras mães amam de forma incomensurável os seus filhos, por mais ou menos perfeitos que estes sejam. Imaginem aquela que foi preservada do pecado, com que potencialidade a mais ama a nossos filhos e filhas. Perfeita porque muito amou, perfeita porque em tudo cumpriu os preceitos do Pai, perfeita porque viveu na radicalidade os conselhos que seu Filho Jesus deixou à humanidade. Que ela nos ajude a crescer em perfeição e assim cumprirmos o preceito do Senhor. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito.